Para você ligado com o grupo FPE de Comunicação, mais um trabalho de furacão aqui no sudoeste goiano, na minha cidade natal, Jataí, e nós temos a honra de, pela primeira vez, se não me engano aqui, memória para estar minha falha, mas pela primeira vez o FPE, ele que faz parte da história política de Jataí, é ex-bancário, ex-vereador, ex-presidente do Legislativo de Jataí, ex-vice-prefeito, ex-prefeito, ex-assessor do governador Marconi Perillo, empresário rural, diretor da Folha Sudoeste, agora Folha Online, enfim, um pouquinho da história de Fernando Henrique Pérez. Seja bem-vindo aqui ao FPE, Fernandão. Toca aqui, né? Como é que você encontra a vossa pessoa nesse momento aí? Obrigado pela oportunidade, Nilton. Um prazer falar com vocês. Parabenizar pelo trabalho, né? Politicamente falando, eu tenho atuado mais a nível de bastidores. Essas últimas campanhas não participei, não disputei mandato nenhum. E o ano que vem, é ano de eleição municipal, nós temos alguns cargos aí, né? Prefeito, vice e vereador, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas, conversado, né? Muita gente te questiona se você vai sair candidato a isso ou aquilo, né? E eu estou em fase de análise, né? Tenho aí até a metade do segundo semestre para decidir filiações partidárias, se vou participar de grupos, enfim. Estou bem, né, politicando sempre, mais a nível de bastidores, como eu disse, e com a expectativa de talvez participar no ano que vem de algum mandato. Antes de entrarmos diretamente na sua questão da sucessão municipal para 2024, vamos botar um pouquinho no tempo, lá na história que você faz parte da história política de Jataí. Qual foi, você diria, aí, o principal legado do político, do agente público Fernando, que você deixou no seu período de vereador, presidente da Câmara, prefeito da cidade? E legado é um ponto, e outro ponto, qual foi até então o seu principal aprendizado nessa vida pública? Só a título de informação, Milton, eu passei por todos os cargos públicos municipais, né? Fui vereador, fui presidente da Câmara, fui vice-prefeito, fui secretário municipal e fui prefeito. Então tenho uma boa experiência na vida pública, né? E o maior legado foi quando alcancei a prefeitura, que é o cargo máximo a nível municipal. Eu pude fazer um trabalho voltado para as pessoas que mais necessitavam do poder público, né? As classes menos favorecidas, e o foco maior era a geração de empregos, né? E isso eu consegui, atraindo para Jataí hoje a maior indústria do município, que é a Raízen, naquela época era Cosan, e trouxemos também a Perdigão, que hoje é a BR Foods. Essas duas juntas alavancaram muito a geração de empregos em Jataí, e principalmente a renda, o poder econômico do município, né? Então, esse foi o maior legado que eu deixei. Quanto ao seu principal aprendizado nessa história pública aí? É uma boa pergunta e uma oportunidade boa, né? Eu governei muito com o coração e isso não se deve fazer. O pessoal falava muito, Fernando, eu vi muito isso em vários locais, e olha, o Fernando é muito bonzinho. É um erro ser bonzinho? Exatamente, é um erro ser bonzinho. Na política você tem que equilibrar, você tem que ser bom e tem que ser justo, né? E eu acho que eu fui muito bom e não fui justo, principalmente comigo. Quem saiu perdendo essa história toda fui eu, mas eu aprendi a lição. Primeiramente, em saber em quem confiar. A minha equipe, em partes, não foi confiável. Eu confiava até pelo coração, achava que estava tudo bem, né? Mas muitos pensaram no seu próprio umbigo e esqueceram da parte principal, que era auxiliar bem o prefeito, para que a cidade recebesse os benefícios. Então ficou essa lição, né? De se um dia tiver uma nova oportunidade, isso é só Deus que sabe, né? Você saber em quem confiar, saber escolher melhor o seu grupo de trabalho e poder assim ter mais tranquilidade e administrar mais tranquilo também. Ainda nessa volta
túnel do tempo, vamos pensar assim, a sua campanha para prefeito foi que ano mesmo? Recordando aqui? 2004, Nilton. A campanha. 2004 foi a campanha vitoriosa, né? 2005 você assumiu a prefeitura. Exatamente. Não quero voltar só pelo seguinte, naquela época o Fernando, talvez na história política já está aí, eu até onde eu me entendo, estou com 5,5, possivelmente tenha sido um dos políticos mais populares da história da cidade, quer dizer, uma popularidade incrível. Me recordo de um comício que eu lá no Lago de Jacuí, na época eu tinha um showbiz, que inclusive foi com a dupla Bruno e Marrone, foi criado também naquela época aquela versão da música do ABBA, Fernando, e o pessoal, a praça inteira cantando, já tá aí de que é Fernando, com a cantora Andreina. Então, enfim, parte da campanha naquela época. Aquela popularidade que você tinha naquele período. A cidade hoje mudou muito, quer dizer, como é que você vê essa mudança do município, novos tempos, e também o que mudou, basicamente, em até você falou ainda há pouco, mas assim, um pouco mais pontual, qual é o Fernando de antes e qual é o Fernando de agora? É o que eu te falo, o tempo é o senhor da razão, te ensina muito, né? Eu aprendi muito. Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu sou uma pessoa humilde, que gosto de amizades e sem escolher classe social. O importante para mim é tratar bem o ser humano, atender bem as pessoas que no dia a dia te procuram, né, para um apoio, um auxílio. Isso a gente faz não tirando dinheiro do bolso, mas encaminhando muitas soluções para as pessoas que precisam, né? Então, você falou do comício, foi o maior comício da história de Jataí. Naquela época, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, eles fizeram uma medição de um público presente, tinha ali 40 mil pessoas, e eu acho que isso nunca será batido, né? E naquele ali foi a consolidação da minha vitória. Então, é uma lembrança maravilhosa, e eu continuo, né, sendo o mesmo, como eu disse. Vou em lugares públicos, tipo numa agência lotérica, numa agência bancária, em um jogo de futebol, continuo tendo muitas amizades. Agora a cidade cresceu muito, toda a nossa região cresceu muito, Rio Verde, Jataí, Mineiros, né? E vai chegando gente nova, pessoas que vêm de fora para buscar oportunidade de trabalho, e a própria população em si, né? Porque os anos passam, então vai nascendo filhos, netos, e a gente já não é tão conhecido como antigamente, até porque eu não tenho mandato. E com mandato você está na mídia no dia a dia, rádio, televisão, revista, jornal, e eu não tenho participado de nada, né? Mas meu nome ainda é ecoado nos 4 cantos de Jataí e na região também. Faço um trabalho político a nível regional quando há campanhas a nível estadual, e continuo sendo uma pessoa muito conhecida, principalmente aqui. Nesse campo digamos, do conhecimento, da popularidade, na época você era um político em ascensão, e ascensão mesmo, era um vice-prefeito que teve digamos, aquela questão contra então o prefeito Beto Machado, enfim, houve aquela atrito entre vice e o chefe executivo. Você saiu na sequência, a sua candidatura foi vitoriosa, política ascensão. Agora, quando você vai para o executivo, há naturalmente um desgaste que existe no meio político. Você no poder, você tem um desgaste natural. Enfim, hoje você está numa fase, eu penso, de recuperar esse prestígio popular, talvez, enfim, buscar uma ascensão novamente. É mais difícil que anteriormente, quando você estava no primeiro momento de ascensão política? Com certeza, Nilton. Sua colocação é perfeita. Naquela época aconteceu tudo de forma natural, né? E eu nunca tive nenhum problema com o então prefeito, Humberto Machado, que é o atual. Na verdade, havia um acordo de que o nome mais forte daquele grupo em que eu era vice-prefeito fosse o candidato, e o nome mais forte foi o meu. Eles não honraram a palavra deles, né? Quiseram... Aí foi pro embate, né? Exatamente, quiseram que eu fosse para o MDB, que eu mudasse de partido, só assim eu poderia ter uma chance de ser candidato do grupo. Eu mantive a minha postura, né, de ser um político
que honra os seus compromissos, e com o grupo conseguimos fazer uma aliança forte, sair candidato contra o prefeito, contra o senador, contra o deputado federal, contra o sindicato rural, contra a associação comercial, e tivemos uma votação histórica naquela época, uma vitória maiúscula, né? Por isso eu me tornei tão conhecido, tão popular também, porque o nome era falado nos quatro cantos de Jataí, né? Hoje não está igual, claro, né? Justamente por isso, porque a população, tem uma população nova chegando aí, mas uma campanha, hoje ela é mais curta, dá tempo você fazer um bom trabalho e se tornar conhecido e mostrar o que você fez também. Já que mencionamos que o atual prefeito Beto Machado, ele se encontra no seu, se eu não estiver muito maluco, no seu quinto mandato, no executivo de Jataí, certamente vai para buscar uma reeleição. O ano que vem, que seria aí o maior durabilidade no executivo, seria o quê? Se, uma vez vencedor, no ano que vem, 6 mandatos no comando do município, o prefeito atual Beto Machado. Como é que você vê atualmente esse mandato do prefeito, seu desempenho, enfim, uma vez que ele está aí já na sua quinta passagem pela prefeitura? Nilton, é um mandato normal, né? Ele tem experiência, sabe administrar, Jataí tem um potencial econômico muito grande. Eu acho que deixa a desejar na questão, no quesito geração de empregos. E na campanha ele prometeu que dessa vez ele iria industrializar Jataí. E até hoje isso não aconteceu. Nós já estamos no penúltimo ano do mandato, né? Chegando no segundo semestre, então a minha crítica é só nisso, na questão de buscar, porque se houver vontade política, acontece. Jataí é uma cidade muito atrativa, é uma cidade do agronegócio. Muito bem localizada também, né? A questão da localização não tem igual, né? Cortada por 3 BRs, e somos o centro da região sudoeste, que é a região mais rica de Goiás. Então, sua administração para mim é normal, é um bom prefeito, mas deixa a desejar na questão de geração de empregos. Por quê? Nós conseguimos ao longo dos anos aumentar as entidades educativas de Jataí, as universidades, né? Ampliar a Universidade Federal de Jataí, Instituto Federal, que é o IF, dentre outros, né? Com novos cursos, e não surge emprego. Então você forma seu filho aqui, acaba que muitos deles têm que sair para buscar emprego em outras cidades vizinhas ou até mais distantes, e você perde. Eu diria hoje que Jataí é uma cidade universitária ou não chegou a isso ainda? Não, sim, nós temos um polo forte, né? Jataí é uma cidade universitária, sim, com certeza. Mas que não vem a traduzir geração de emprego, no caso, né? O que falta é isso, né? Você forma seu filho e de repente ele tem dificuldade para conseguir estudar, trabalhar, né? Então, muitos conseguem, né? Os pais têm condição de montar seu próprio negócio, mas e aqueles que não têm? Aí tem que sair. Antes de voltarmos para o hoje, talvez já pré-candidato, vamos falar sobre isso na sequência, mas antes, porém, mais uma avaliação sua visão atualmente. Governo federal, Lula está, terceiro mandato frente à presidência do Brasil, aí são 4 meses, agora praticamente iniciando o seu 4º mês de mandato. Como é que o Fernando tem visto esse desenrolar do governo Lula nessa atual gestão? Bom, Nilton, eu sou do tipo assim que, passadas as eleições, eu tenho que torcer para o melhor, né? E o Lula tem bagagem, tem experiência, tem know-how, é mundialmente conhecido, né? E ele tem tudo para fazer um grande governo. Até agora não tem novidade nenhuma. Dentro do esperado mesmo? Tá. Ou tá aquém? Não, tá aquém. Essa é a verdade, né? Mas tem tudo para dar certo, ele tem uma equipe boa, e o Brasil é um país muito rico, né? Matéria-prima não tem país igual. Eu acho que tinha que, e isso parece que diminuiu um pouquinho, parar de o dinheiro público ir mais para político e
ser mais em prol da população, né? Porque a corrupção corrói o nosso país. Aí você tira dinheiro da saúde, você tira dinheiro da educação, você tira dinheiro da segurança, em função das corrupção, porque a pessoa entra lá e ela quer enriquecer, ela quer tudo para ela e esquece que quem colocou ela lá foi o povo e quem precisa dela é o povo, né? Então acho que se o país conscientizar nesse sentido, tem tudo para dar certo. Voltando ao Fernando, 2024, eleições municipais. Se especula, são questões de bastidores, articulações políticas, é muito normal nesse momento agora que antecede uma campanha, já até um momento de pré-campanha. O Fernando, ano que vem, seria candidato a vereador em Jataí, a prefeito por Jataí, a prefeito por Serranópolis, também que existe essa especulação, enfim, qual é a sua, talvez, direção nesse momento, está muito indefinido, enfim, você está pensando o que exatamente? Qual é a tendência do Fernando para o ano que vem? Eu vou começar por Serranópolis. Meu nome está bem forte lá. O atual prefeito, Tárcio Dutra, não pode se reeleger e ele faz um bom trabalho também. Está com a aprovação pública muito boa, mas não é candidato, né? Já está numa reeleição. Cara. Isso. E eu, no primeiro momento, eu o procurei, né, com a possibilidade da gente ser candidato lá e até com o apoio dele, as portas ficaram abertas, né? Mas eu refleti, eu não vou mais me candidatar em Serranópolis. É uma decisão que eu tomei. Já é definitivo, então? Sim. Resta Jataí. Jataí tem duas possibilidades, candidatura a prefeito e candidatura a vereador. Candidatura a prefeito, acho difícil, porque infelizmente aqui a oposição tem muita dificuldade de unir. O exemplo foi na eleição passada, houve 7 candidaturas, e quem está com a máquina, quem tem um nome pronto, leva vantagem. Então, se houvesse um consenso, de sair 1, 2 nomes pela oposição, eu poderia até participar. Mas, pelo que eu estou percebendo, vai ser difícil. E fica bem claro, Fernando, até onde a gente pode entender, que para vencer Humberto num confronto desse numa eleição para o ano que vem, apenas a união seria possível, porque caso contrário, a tendência da reeleição dele é muito grande. Exatamente. Aqui em Jataí houve uma tendência muito forte pró-Bolsonaro nas eleições presidenciais. E Humberto não acompanhou o produtor rural, principalmente o homem do agronegócio, que sempre apoiou ele em suas candidaturas. Então, hoje a gente percebe claramente, e nas conversações, reuniões políticas, que esse pessoal não apoia mais Humberto, né? Justamente por isso, porque... Para ele, então, você diria que foi uma perda, digamos, eleitoral nesse contexto? Considerável. De não estar diretamente ligado à candidatura do Bolsonaro. Isso, foi uma perda considerável. Mas eu não sei se o setor produtivo, o homem do agronegócio, consegue agregar um nome, 2 nomes, né, para essa disputa. Se conseguir, eu vejo muita possibilidade de bater o Humberto ele vindo à reeleição. Caso contrário, se sair 3, 4, 5 candidaturas, Humberto é forte. Ele tem um grupo político forte, tem um partido político com história grande em Jataí. Aliás, o único que quebrou a hegemonia deles na época fui eu. Eles tinham 30 anos que não perdia a eleição em Jataí. Eu saí e nós vencemos, mas volta tudo novamente ao passado. Ele tem a máquina na mão, ele tem um grupo político forte na mão e saindo 3, 4, 5 candidaturas, eu não tenho dúvida que ele ganha novamente. Agora, um ponto que as pessoas esquecem muito, e principalmente os políticos, inclusive boa parte deles, é que quem elege é o povão, é classe B, C e daí por aí vai.
E a elite não elege ninguém, quer dizer, pode ser um formador de opinião, pode ter um envolvimento aí, como houve, você disse ainda há pouco, de sindicato rural, enfim, o pessoal do agro, que é um segmento importante, mas não é a maioria. Quem elege é a população, é o povão. Você foi eleito na época baseado na maioria do voto das pessoas mais humildes. Então, assim, é o carro-chefe da votação, é onde define, né? Exatamente, você tem toda a razão. Daí a eleição de Lula pelo terceiro vez para presidente, porque é o povão do Brasil que elegeu a maioria. Então, assim, a classe mais humilde é a maioria de todo o país. Concordo plenamente, mas é o que eu disse. Se aqui unir, lançar de 1 a 2 candidatos, o povão vai acompanhar. Agora, se lançar 5, 6 candidatos... Divide, né? Fica dividido. Divide, o povão divide, porque cada um conquista o seu espaço. E aí facilita para quem já está no poder, né? Para quem tem a máquina na mão. Vamos pensar um detalhe aqui. Fernando, daqui a pouco, pré-candidato a vereador. Na outra vez que você foi candidato a vereador, eu penso que houve um erro estratégico seu, foi na questão da definição partidária, porque você foi praticamente sozinho no seu partido, não teve aquela votação para um candidato te ajudar, você teve lá mais de 2.500 votos, foi o mais votado da cidade e não foi eleito. Foi uma questão de coeficiente, a questão a questão partidária em si, a lei partidária daquela época. Hoje é matemática, hoje tem que pensar, calcular, porque de repente hoje você está eleito com 1.000 votos, de repente você tem 3.000 e está fora de novo. Quer dizer, então assim, você deve ter tido esse aprendizado também, eu penso. Com certeza, Nilton. Muita gente não tem conhecimento, mas aquilo que aconteceu em 2012, quando eu fui o candidato a vereador mais votado de Jataí, e casualmente não fui eleito, houve alguém que nos prejudicou muito justamente por causa dessas coligações. Você tinha uma data, um horário para entregar a lista de candidaturas, né, no TRE, e a pessoa chegou lá depois do horário, do último prazo, e normalmente o juiz não aceitou, né, e enfim, essa documentação só pôde entrar no outro dia e infelizmente não foi possível coligação. Aí eu e mais 10 pessoas num partido, eu sozinho tive mais votos que esses 10 candidatos, nós tínhamos outros partidos juntos, daria uma eleição tranquila, mas serviu de aprendizado também, é mais uma lição, né? Nós não podemos deixar acontecer. Se acontecer de eu vir candidato a vereador, essa possibilidade ela existe, com certeza eu vou tomar total cuidado, né, para que isso não se repita. Hoje você está filiado a qual partido? Eu tenho muitos anos, tenho mais de 10 anos que eu estou no PSD. Aliás, desde a minha vida pública, eu pertencia a duas siglas partidárias. PL, quando eu ganhei para prefeito, e depois PSD. Então eu continuo lá, mas estou conversando com muitos partidos, existe a tendência de uma mudança de partido. Você pode antecipar qual seria essa tendência ou ainda é cedo? Não, não dá para antecipar, porque tem conversado com vários dirigentes partidários aqui. Hoje também criou essa questão das federações, enfim, é um processo novo, né? Ninguém ainda tem certeza de quem vai estar com quem, né? Então eu estou acompanhando atentamente isso aí, conversando com os presidentes de partido aqui em Jataí, com alguns, né? E é importante você sair com a chapa forte, onde você tem chances, o seu colega também tem chances, um se ajudando ao outro, né? Aquela ajuda mútua, o seu voto ajudando a eleger o seu companheiro, o voto do companheiro ajudando a te eleger. Então, com certeza, se for participar do processo, eu não vou errar dessa vez, não. Mas hoje você diria que você está aí, o quê? 90% nesse processo ou ainda tem alguma situação para... A questão, por exemplo, que as pessoas questionam muito, a questão jurídica sua hoje, ela é legal, está tranquilo, ou tem alguma pendência para se resolver até o momento de lançar a candidatura? Esse é um questionamento que muitos me fazem, né? Fernando, você tem condições jurídicas de... Tenho sim. Todo homem público que passou por onde eu passei, fui prefeito, ele tem problemas na justiça, ele tem processos.
ações de improbidade administrativa, ações de ação civil, ações civil pública, e comigo não é diferente. Então, eu tenho sim, mas a única certeza que... No seu caso, são processos que estão abertos ainda, é isso? Tem um ou outro, né? A única certeza que eu tenho é que se eu quiser candidatar, você consegue, através de uma liminar, registrar a sua candidatura, ir para o embate e depois, se ganhar. Nós temos exemplos aqui em Jataí, preciso te falar, que a pessoa mantém o mandato dela até o término, depois vai para a reeleição, ganhou, você continua. Se perder, não tem por que você correr atrás, né? Aí já criou aquela famosa jurisprudência, então, que tem um antecedente, então acaba que a justiça segue, né? Com certeza, eu já tenho conversado com advogados importantes da área eleitoral, né, em Goiânia principalmente, os principais advogados que atuam na área eleitoral. Fernando, se você quiser ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador, nós conseguimos o seu registro de candidatura. Então, quanto a isso, eu estou tranquilo. Para fechar a questão da sua, eu já diria, possível pré-candidatura e candidatura, hoje, imaginando o Fernando pré-candidato a vereador, você já tem em mente uma pauta de trabalho ou ainda você não pensou sobre isso? Porque uma coisa que é verdade é o seguinte: o vereador tem muito pouco poder de ação. Ele é meio que, ele não executa nada, ele faz leis, ele fiscaliza, mas assim, o poder de decisão ele não tem praticamente nenhum. Então assim, é um cargo importante, mas ele não tem poder de execução, como é o prefeito e, no caso, o executivo. O que você pensa para uma pauta do futuro aí, candidato Fernando, na condição de cargo legislativo? Pois é, Nilton, eu já passei, né, pelos dois lados, né, sendo na Câmara Municipal vereador e presidente da Câmara. E na Prefeitura, fui vice-prefeito, fui secretário municipal e fui prefeito. Eu sei muito bem o que cada mandato desse te dá a possibilidade de fazer, né? Vereador, você é dono do seu nariz, né? Você caminha com seus passos próprios, né? Agora, se você for vice-prefeito, você não tem poder de nada, da caneta. Sendo prefeito, é claro que você é o mandatário maior, né? Mas o que importa é o bem comum, é você querer entrar para servir a população que confia e acredita na pessoa que colocou lá. E eu vejo que ainda a maioria dos vereadores de Jataí deixa muito a desejar nesse aspecto, né? Estão ali a serviço do prefeito. Eu não acho isso certo. É claro que quando o prefeito propõe um projeto de interesse maior para o município, você tem que apoiar. Mas tem muita coisa que não. Eu vou citar aqui o exemplo da educação. Foi tirado dos professores de Jataí e dos profissionais da educação a maior conquista que eles tiveram na história deles, né? Com o ex-prefeito Vinícius, que deu uma valorizada. Não, na verdade fui eu, né? Foi quando eu fui prefeito, nós aprovamos um novo estatuto do magistério com acesso de cargos e salários, e no ano passado o atual prefeito mandou uma lei, tirou todos esses benefícios e o povo chora até hoje. Então é mais um desgaste do prefeito. E o professor, todos são importantes, todos nós somos importantes, nós cidadãos comuns, mas o professor, para mim, Fernando, é o mais importante de uma cidade, de um estado, de um país. É ele que dedica a sua vida, o seu tempo para ensinar o seu filho. Então ele tem que ser valorizado. E isso aconteceu, né? Então assim, tem muitas coisas que aconteceram que depõem contra o atual gestor. Ele tem muitos pontos positivos e tem alguns pontos negativos. Então o vereador, se ele tivesse consciência naquela época dessa lei, da votação dessa lei, ele teria votado contra.
né? Alguns votaram, acho que foram 3 vereadores que votaram contra. Aí passa a ser inimigo do prefeito, não pode ser assim. Então o vereador ele tem que ter personalidade e votar e atuar em prol da população, do eleitor, aquele que colocou ele lá, e não em prol do prefeito. Para fechar sua participação aqui no FBN, qual o tempo que minha grande cinegrafista dá para conferir? Passou 15, 20, eu estou chegando na Natal, até sem óculos, não chega, até igual foi a cabeça. 30. Já achei que foi 30, mas então vamos concluir. Fernando sempre foi para os íntimos, Fernando da Folha, sempre foi um desportista, flamenguista, que infelizmente flamenguista é corintiano igual a mim, mas tudo bem. Bom, falar do Flamengo. Chegou lá o grande Jorge Jesus, que fez uma história do Flamengo. O Flamengo hoje, tem um certo tempo aí, tem um melhor elenco de futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Aí me aparece o senhor Dorival, que fez um trabalho espetacular, aí sacanearam com ele, tirou ele, contratando lá o grande português, lá como é que chama lá, o ex-corintiano lá, que saiu agora recentemente. Então. Vitor Pereira. Vitor Pereira, que só fez lambança também. Bom, o Flamengo disputou todos os títulos, ganhou nenhum esse ano. E agora chegando aí o Sampaoli, o que você espera desse Flamengo para agora, já começando aí agora a estreia do Campeonato Brasileiro, enfim, o que você imagina a partir de agora, porque os últimos tempos foi complicado, né? Sacaneou com o Dorival, o Pereira não deu conta do recado, o elenco é forte, é um grande time, e aí? O Flamengo é o maior clube do Brasil, né? O mais popular, maior torcida, mas infelizmente a política está predominando a nível de direção dos mandatários do clube, né? O Flamengo perdeu mais de 30 milhões nos últimos 2, 3 anos só com multas rescisórias. Treinador. Rogério Ceni, Domenech, Paulo Souza e agora o Vitor Pereira. Então isso é um absurdo, é uma falta de respeito com a sua torcida, né? Eu apostei, sonhei com a volta do Jorge Jesus, não sei se daria certo também. Acho que tudo tem seu ciclo, né? Mas deu o Jorge Sampaoli, que é um grande treinador, provou isso aqui no Atlético Mineiro, no Santos, e estava no Sevilha da Espanha, né? E ele conhece bem o plantel do Flamengo, como você disse, o plantel mais forte, mais caro, mas que não está jogando nada, né? Enfrenta um Maringá, enfrenta um Alcaz no Equador, os times tudo está bom, o Flamengo está sobrando em campo e o Flamengo assistindo esses times jogar. Eu creio que com um treinador estratégico, e o Sampaoli Pelo menos tem pulso, né? Você mostrou até então. Isso. E ele vibra, né? Então passa uma energia muito positiva para o jogador. O Vitor Pereira é sangue frio, você não via ele movimentado ali no banco de reservas, né? Mas Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, esses têm sangue na veia, têm sangue nos olhos e com certeza ele vai mexer com esse elenco, esse plantel, vai ter o apoio do torcedor e o Flamengo vai voltar a ser grande, porque ele está pequeno. Para concluir com você, fica à vontade a sua mensagem final que você queira trazer aqui para pessoas que estão conectadas com o nosso FBN. Ao FBN, mais uma vez, minha gratidão, né? Fazia tempo que eu não participava de uma entrevista e deixar a população de Itaí, as pessoas que estão assistindo a essa entrevista, um grande abraço, né? Pedir para que todos fiquem atentos às eleições do ano que vem, analisar bem os nomes, né? Tanto para ser representantes na Câmara Municipal, quanto na Prefeitura Municipal. Virão nomes bons, virão nomes mais ou menos, virão nomes duvidosos, né? Então, que vocês fiquem atentos. Se Deus me der a oportunidade de participar de alguma coisa, quero, de antemão, mais uma vez, poder contar com o apoio do jataiense, que me conhece e acredita no meu trabalho. Um abraço. Obrigado aqui ao nosso Fernando Henrique Pérez, Fernando da Folha, ex-prefeito de Jataí no FBN. E hoje nós contamos com a cinegrafia dela, Águida Barbosa, aqui no seu FBN, porque estamos sempre, cada vez juntinho de você.